Foi. Foi, né? Pois, eu vou iniciar e depois eu faço a projeção. Bom, gente, então, boa tarde a todos e a todas, né? Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de todo mundo que, né, separou um tempinho aqui para estar presente, especialmente, né, as nossas convidadas, a Hillary e a Tamile, certo? Muito obrigado mais uma vez. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Matheus, sou membro do projeto ForBio, de formação inicial e continuada para o ensino de ciências e biologia, certo? Dentre as nossas atividades que nós realizamos, né, que é um projeto de extensão, está então a Live ForBio, que são esses momentos públicos que nós desenvolvemos, né, para contribuir para essa formação continuada inicial, certo? E então favorecer o ensino, a melhora na qualidade do ensino de ciências e biologia, tá? Hoje as nossas convidadas, então, como eu falei, a Hilary Moraes e a Samile Maria. Elas são graduandas. Eu vou ser bem breve, porque na apresentação delas elas deixaram espacinho para isso, né? Mas ambas são alunas do curso de Biologia da Unilab, ligadas ao grupo de pesquisa e extensão, né, Biologia Vegetal, certo? Eu vou iniciar aqui a apresentação e eu passo a palavra para vocês, tá certo? Só um instante. Pronto, Pronto, menina. deu certo aqui. Passo a palavra para vocês, certo? Agora é com vocês. Ah, só um instantinho, só um instantinho. Gente, no decorrer da apresentação, vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês, tá? Que aí no final a gente vai abrir um momento para poder discutir e conversar um pouco, tá? Então vocês podem ir mandando aí no chat que no final a gente retorna e conversa um pouco, tá? Agora, meninas, é com vocês. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do ForBio, em especial na pessoa do Matheus, né, que foi muito gentil em nos convidar. E assim, falando um pouco sobre o nosso tema, né, nós escolhemos, nosso tema ficou livre, ele falou que nós poderíamos escolher o que nos interessasse. E então, como o nosso grupo de pesquisa é voltado para a botânica, nós resolvemos pegar um tema, que no caso são as plantas medicinais, e como ferramenta de ensino de ciências. E aí, durante essa nossa conversa, né, nós iremos trazer algumas metodologias que possam vir a ajudar os professores durante a abordagem desse tema nas salas de aula. Pode passar, Matheus. Opa, volta só um pouquinho. Pronto. Só a nossa apresentação, rapidinho. Eu me chamo Hilary Moraes, eu sou graduanda em Ciências Biológicas pela Unilab e eu sou bolsista PIBEAC, PROEX, de extensão do Grupo de Pesquisa em Biologia Vegetal da Unilab, que é coordenado pela professora Juliana Subizak. E atualmente eu venho trabalhando com a divulgação científica em botânica, com ênfase mais precisamente nas plantas nativas da nossa região, né, a caatinga. Pode passar, Matheus. Passou? Pronto. Oi, gente, eu me chamo Samile, eu sou graduanda em Ciências Biológicas na Unilab e vou aqui conduzir também essa palestra com a Hilary, fui convidada pela Hilary, né, nesse caso. Assim, o Biobag foi convidado pelo Matheus, a Hilary me convidou, nesse caso, o convidado convida, né, na palestra. E aí, quanto mais melhor, não é mesmo? Enfim, eu sou ex-bolsista do PIBIC, CNPq, a minha bolsa acabou
mês passado, mas ainda sigo pesquisando aí na etnobotânica e é isso, estou no Bioveg e a nossa pesquisa é o desenvolvimento e pesquisa voltado para a etnobotânica no maciço de Baturité. Vamos começar? Bom, gente, eu só vou pedir desculpa se vocês escutarem zoada de latido de cachorro, porque tá horrível aqui em casa. Bom, inicialmente, né, esse aqui é o nosso sumário, que ele traz 5 tópicos que vão debruçar a nossa apresentação. E o primeiro é o ensino e aprendizagem botânica na educação básica. Em segundo plano, nós vamos trazer estratégias para práticas pedagógicas no ensino de botânica. Em terceiro momento, nós vamos trazer algumas metodologias potenciais, que no caso são as ferramentas que a gente citou no nosso título. E, em quarto lugar, nós vamos trazer a utilização das plantas medicinais nativas, mais uma vez puxando para o nosso grupo de pesquisa, né, que é voltado para as plantas medicinais nativas da Caatinga. E, por fim, nós vamos trazer alguns resultados que já foram obtidos, né, com essas metodologias inovadoras que nós vamos mostrar para vocês. Pode passar, Matheus. Pronto. Inicialmente, nós temos que entender conceituar a botânica, né? Bom, a botânica, ela é uma área do conhecimento da biologia que ela vai estudar as plantas, mas não só as plantas, ela vai estudar também os fungos e as algas. A botânica, ela também pode ser dividida em alguns sub-ramos, né? Dentre eles que eu citei, gente, tem vários sub-ramos, mas eu coloquei só 3 aqui para vocês, tá? Para a gente não se estender muito. O primeiro é a morfologia vegetal, que ela vai estudar a estrutura das plantas, né? Por exemplo, a estrutura da flor, da folha, etc. Em segundo plano, nós temos a anatomia vegetal, que ela vai estudar como os tecidos vegetais se organizam, como as células se organizam para formar os sistemas e tudo mais. E nós temos também a fisiologia vegetal, que aí ela vai estar relacionada com aspectos relacionados à manutenção da vida do vegetal, por exemplo, a fotossíntese, a respiração, os hormônios vegetais, etc. E nós temos várias outras áreas, né? Como eu falei para vocês, nós temos a etnobotânica, que a Samiri também vai comentar mais na frente, mas eu vou me deter apenas a essas, tá? E são estudados também aspectos genéticos, que no caso, esses aspectos genéticos é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Que está relacionado com o melhoramento de plantas, que a gente vê muito na agricultura. E também na biotecnologia, né? Na fabricação de remédios e etc. E também em termos ecológicos, né? Que vai estudar as interações das plantas com o meio ambiente. Pode passar, Matheus. Então, vamos começar com o ensino e aprendizagem de botânica na educação básica. Eu trouxe essa frase da PNC, ou da PCN, que é os parâmetros curriculares nacionais, certo? E aí, assim, é objeto de estudo da biologia o fenômeno vida em toda a sua diversidade de manifestações. Bom, inicialmente, os principais objetivos dessa disciplina são trabalhar conceitos básicos, certo? E analisar aí os processos de investigação científica, certo? E também as implicações sociais das ciências. E aí, o ensino dessa área, ela precisa ir aí muito além da sala de aula, né, dos conteúdos curriculares. E a gente acaba reduzindo aí o nosso ensino, a nossa transmissão de conhecimento baseada apenas no livro didático. E aí eu vou ressaltar bastante aqui na palestra a importância de conteúdos abordados de formas contextualizadas, não só especificamente com as plantas medicinais, tá bom?
E aí que eu vou entrar com metodologias diversificadas, certo? Que com aulas práticas, né, nas aulas de biologia e ciência, e que podem aí contribuir na aprendizagem. E também no entendimento do conteúdo teórico, né, devido à participação do aluno, né, devido à participação ativa do aluno aí durante as aulas. Pode passar. Certo, cegueira botânica. Então, gente, a cegueira botânica eu vou ler o que está escrito aí, é um termo cunhado para descrever a falta de capacidade das pessoas, seja por falta de treino ou interesse, em perceber as plantas ao seu redor. A vida animal, para grande parte das pessoas, aparenta ser muito mais importante, ter muito mais importância. Então, no momento, eu estou bem feliz que ultimamente esse assunto vem sendo bem discutido, né, pelas palestras afora. Pelo menos, assim, inclusive, as últimas palestras que o BioVec promoveu, as meninas pautaram isso, que é o aumento que é o aumento da percepção desse problema, né? Porque, enfim, a cegueira botânica é você não perceber as plantas, é sempre achar que o animal é sempre mais importante, né? E a gente discutindo isso a gente está falando de alterar o olhar das pessoas, né? Então a gente entendendo isso vai trazer coisas positivas para as plantas, como por exemplo, a partir dos conhecimentos dos benefícios, com coisas básicas, né, e óbvias, tipo sombra para as ruas, alimentos, vestimentas, né, elas vão passar a ser, as plantas vão passar a ser vistas aí como seres vivos complexos, certo? E dignos de respeito, né? Aí como qualquer outro. Pode passar. Bom, gente, o Brasil ele é conhecido aí mundialmente pela biodiversidade, né? Incrível, é um território mega diverso, né? Tomado aí por florestas, né? Florestas extensas, né? Campos aí que abrigam aí inúmeras espécies de flora, né? E aí, inclusive, teve uma publicação que se chama Flora do Brasil 2020, né? Onde mais de 900 cientistas em 25 países colaboraram para fazer essa atualização, né, de lista de espécies brasileiras. E aí, inclusive, uma coisa muito interessante é que a gente tinha uma única obra nacional, né, que reunia as informações, né, das plantas nativas, e isso foi há 115 anos, gente, 115 anos atrás. Vocês têm noção disso? E aí é uma relação aí de espécies que foi atualizada, né, e os números são impressionantes, gente. Tipo, foram mais de 46 mil plantas, algas, fungos, né, que são nativos daqui, né, sendo que 55% dessas plantas terrestres são exclusivas de território brasileiro, né? E está disponível aí de graça na internet. É só colocar aí Flora do Brasil 2020, né, que o site é o primeiro que aparece. E esses dados foram divulgados ano passado, né? E em fevereiro de ano passado, se não me engano. E foi coordenado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? E foi feito aí ao longo desses últimos 12 anos, né? E essa foto aí é muito interessante, eu gosto muito dela, porque são os primeiros registros da biodiversidade brasileira, né? Com a chegada dos portugueses e tal. Pode passar. Estratégias para práticas pedagógicas no ensino de botânica. Então, gente, despertar o interesse no estudo de botânica é um desafio. Assim, não é todo mundo que
gosta, né? E aí, principalmente, se o ensino for completamente baseado em métodos convencionais e utilizando aí somente livros didáticos e aulas expositivas, né? Vamos continuar aqui, pode passar. Então, espaço não formal. Essa expressão é muito interessante, e muito importante, que ela é utilizada para descrever locais diferentes da escola, né? Diferentes da sala de aula. E onde é possível aí desenvolver atividades educativas, né? Eu vou partir aí do pensamento de que a escola, a sala de aula, né, não são os únicos espaços de construção de conhecimento. Né? E existem aí dois tipos de espaços não formais que eu coloquei aí, que são os espaços institucionalizados, certo? São espaços que têm um planejamento, que tem uma estrutura física para dar aula, tem professores, tem monitores qualificados, como os laboratórios, né? E tem os espaços não institucionalizados, que não tem uma estrutura, né, preparada para esse fim, né, para dar aula. Mas assim, quando bem planejado, quando bem utilizado, né, pode se tornar assim aí um espaço muito educativo e se tornando propício para uma construção científica, né, como por exemplo, em trilhas, em hortas, a gente vai falar, inclusive, disso ao longo da palestra. E os espaços não formais, né, são vistos aí bastante como um recurso pedagógico que se complementa, né, porque né, nada como o aluno ter a possibilidade de ver, de tocar, de aprender fazendo. Enfim, a gente já foi aluno, a gente assim, aluno de ensino médio, a gente sabe como isso é incrível quando a gente tem essas oportunidades. E aulas práticas, enfim, as aulas práticas de campo, né, tem um lugar insubstituível nas aulas de ciência e de biologia, né, porque tem funções aí importantíssimas nesse processo de aprendizagem. E aí é ótimo, assim, para despertar, para manter os interesses dos alunos, né, para envolver eles aí em investigações científicas, né, e, claro, assim, compreender conceitos básicos. Pode passar. Eu trouxe essa frase aí do nosso grande Paulo Freire, né, acho que é impossível falar de educação, de educação sem falar de Paulo Freire. Enfim, falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio à experiência existencial dos educandos, vem sendo a suprema inquietação dessa educação. Então, até errei um pouquinho, mas enfim. Então, gente, essa frase, ela é claramente sobre o distanciamento entre o conteúdo e a realidade do aluno, né? Tipo, eu penso que é bom a gente desassociar esse pensamento, né? De que esse pensamento do certo ao professor ou à escola, né? Eu acho que em respeito aos saberes mais primitivos, né? Mas também a gente precisa discutir alguns desses saberes mais primitivos e relacionar aí ao ensino dos conteúdos. E aí, o que a gente aprende com o Paulo Freire, que partir do entendimento de que o educando precisa ser um sujeito ativo do processo de aprendizagem e que a realidade do aluno é o ponto de partida para a transformação, essa nossa abordagem, né, cujo tema é plantas medicinais, se torna aí um elemento incrível, eu acho, para mim, fantástico, porque está
tá aí presente nas relações sociais, né? Tá presente na cultura, tá no cotidiano dos alunos e tá aí na comunidade escolar, né, daquela região. Pode passar. Por que trabalhar com plantas medicinais na escola? Então, gente, por quê? Porque a gente precisa unir, né? A gente consegue unir muito bem a cultura popular e o conhecimento, né? E a utilização de plantas medicinais na sociedade ficou, ficou preto aqui só para vocês? Enfim, voltou. Sociedade, que eu tava falando, gente, que a utilização, a utilização das plantas medicinais na sociedade para fins terapêuticos, né, é um saber popular, né, é um saber que vem passando aí de geração a geração ao longo dos séculos, e aí mesmo com a medicina moderna, né, para muitas pessoas, né, principalmente para a população menos favorecida, e as populações do campo, o tratamento de algumas doenças são utilizando essas plantas, né? E eu falo isso com propriedade, porque grande parte da minha vida tratei tudo, gente. Na minha comunidade, absolutamente tudo a gente trata com plantas medicinais, tá? Enfim. E aí é muito fácil, né, encontrar essas espécies de plantas medicinais em qualquer quintal, assim, dessa galera de região rural. E aí inclusive, a gente tem uma política nacional de plantas medicinais, né, como tá dizendo aí, eu vou ler aqui, teve como, teve como principal objetivo garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade. O desenvolvimento da biodiversidade, desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. Então, gente, desde então, né, o que antes era tratado como crença, como crendice popular, né, adoro esse termo, crendice popular, enfim, passou aí a ganhar respaldo, né, dos órgãos da saúde, né, dos órgãos oficiais da saúde. E agora eu vou passar aqui a palavra para Hilary. Pode passar, Matheus. Bom, gente, agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o histórico das plantas medicinais no Brasil. Bom, como a Samile já introduziu, ela falou acerca da biodiversidade que a gente tem aqui no nosso país, e essa biodiversidade é tremenda, e graças a isso, o nosso país ele tem um grande potencial medicamentoso, certo? Essas plantas medicinais, elas foram utilizadas inicialmente pelos povos indígenas, geralmente em seus rituais de cura, e também eles receberam influência dos colonizadores europeus, mas também não só dos colonizadores europeus, dos africanos também, mas eu esqueci de colocar no slide. E aí foi tipo uma agregação de culturas, né? Tipo, plantas que vieram da Europa, plantas que vieram da África, e todo esse conhecimento desses três povos se juntaram e formaram o que a gente tem hoje aqui no Brasil. Tanto relacionado às plantas, como relacionado em específico às medicinais. E falando também sobre a biodiversidade aqui da Caatinga, cerca de 2/3 das plantas que são nativas daqui, elas são endêmicas. Então, para vocês terem noção, né, como essas plantas são importantes para a gente valorizar, porque a maior parte só acontece aqui na Caatinga, até porque elas têm que ter algumas adaptações especiais para poder conseguir sobreviver aqui na Caatinga, porque aqui o clima é muito seco. E aí, voltando para os indígenas, né? Quais eram esses rituais de cura que eles utilizavam?
geralmente era nessa primeira imagem tem os indígenas com as ervas e na segunda imagem tem esse exemplo que eu trouxe, né? Que era essa planta, o tabaco, que a gente conhece muito no nosso dia a dia, ele era utilizado nesses rituais de cura dos indígenas. Como é que ocorria? Lá nos rituais dele, os pajés que eram denominados agentes de cura, eles pegavam a fumaça do tabaco e sopravam nos doentes enfermos, e com isso os doentes eram curados com essa fumaça de tabaco, né? E aí esses conhecimentos, eles são importantes porque eles constituem o patrimônio cultural do Brasil, né? Então, por isso que a gente tem que valorizar todos esses conhecimentos dos povos indígenas e que esses conhecimentos foram passados ao longo das gerações e estão presentes até hoje entre a população brasileira. Porque, como a Samile falou, né, ela sempre usou plantas medicinais para o uso dela, né, para o uso próprio da família. E, geralmente, esses conhecimentos, por exemplo, passado... Eu aprendi com a minha mãe, que a minha mãe aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a avó, com a bisavó. Então, é importante a gente valorizar, até porque eles são passados geralmente de forma oral, né? Não tem nada escrito, algo registrado. Geralmente é simplesmente com a fala que as pessoas repassam esses conhecimentos. Pode passar, Matheus, por favor. Pronto. E a importância dessas plantas, né? Elas podem ser utilizadas para fins farmacológicos, ou seja, elas podem ser usadas para tratar algumas doenças ou auxiliar no tratamento. E aí, eu vou até ler esse dado para vocês, que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 65% a 80% da população mundial, principalmente nos países em desenvolvimento, que é o caso do nosso, dependem das plantas medicinais como único método terapêutico de assistência aos cuidados primários da saúde. Ou seja, esse número é algo muito significativo, né? Uma parcela muito alta da população mundial faz uso dessas plantas medicinais, ou já fez uso algum dia na sua vida. Então, eu fui pesquisar, né, por que as pessoas utilizam tanto as plantas medicinais. E daí, um dos argumentos que eu achei, né, é porque as plantas medicinais, elas possuem um baixo custo comparado aos remédios farmacológicos, né? E aí, por isso que, tipo, boa parte da população acaba utilizando. E também, como a Samir falou, é muito fácil encontrar planta medicinal. Você pode plantar na sua casa, você pode achar na rua, você pode achar no vizinho. E realmente tem plantas que já são comprovadas cientificamente, né? Que teve estudos e que realmente são eficazes para esses tratamentos de algumas enfermidades. Só que eu deixo aqui uma observação que, por exemplo, não é só porque é planta medicinal, porque fulano disse que era bom que eu vou sair usando indiscriminadamente. Não, gente. As plantas medicinais, apesar delas realmente serem importantes e possuírem efeito, você tem que tomar cuidado ao utilizar essas plantas, porque de repente é uma planta que você não conhece, ela pode ser tóxica, você pode se envenenar, pode parar no hospital. Então, geralmente é bom a gente utilizar aquelas plantas que a gente sabe a procedência, por exemplo, que tem estudos científicos que comprovaram a eficácia delas, tá bom? E outro exemplo também que eu posso citar é que geralmente a gente tem no nosso quintal plantas que até mesmo a gente não sabe o uso delas, né? Então, geralmente é bom a gente procurar saber quais são as utilidades dessas plantas. Por exemplo, tem o eucalipto, ele é muito visto aqui nas nossas casas, né? Geralmente a gente utiliza para tomar banho quando tá doente de gripe, resfriado, essas coisas. Minha mãe sempre utilizava, e esses conhecimentos ela passou para mim, né, que a mãe dela já tinha passado para ela, no caso a minha avó já tinha passado para ela, que a minha avó tinha aprendido com a bisavó dela, e isso foi bastante presente no meu cotidiano, né, dessas plantas medicinais. E é isso, pode passar, Matheus. Pronto, mais uma vez, eu falei que a gente ia focar muito nessas plantas nativas da Caatinga, porque é algo que a gente já estuda no nosso grupo, né?
E aí eu trouxe alguns exemplos que a gente sempre pode ver no nosso cotidiano, né? E que são muito importantes para serem trabalhadas nas escolas, porque, como a gente vê no nosso cotidiano, o aluno pode pegar esse conhecimento fundamentado na sala de aula e levar esse conhecimento para a casa dele, levar esse conhecimento para a comunidade dele. E aí eu vou citar alguns exemplos, né, dessas plantas medicinais que nós trouxemos, que no caso é o umbuzeiro, que ele representa, né, um verdadeiro oásis aqui no Nordeste. É uma planta nativa, porque ele tem raízes muito profundas, que aí ele acaba acumulando muita água. Então, no período da seca aqui no Nordeste, ele sempre está produzindo frutos, flores, e aí ele não para, né? Não, ele tem muita resistência à seca devido a isso. E aí ele é usado para quê, né? Para qual é o fim medicinal dele? É utilizado contra diarreias, verminoses e escorbuto. O chá da casca ou das folhas é usado como calmante. E as partes vegetais que podem ser utilizadas do umbuzeiro é a casca do caule, a entrecasca e as folhas. Pode passar, Matheus. Pronto. O próximo exemplo é o do caju roxo, que a gente sempre vê aqui também, né? Quem nunca comeu caju? O caju, ele é muito rico em vitamina C, então, ótimo, né, para esses tempos que está muito quente, que tempos de pandemia. Então, fortalecer a imunidade com a vitamina C do caju. E aí, ele é usado como... Mas só que ele é também valorizado, né, por esse pseudofruto dele, que é a parte que a gente come, né, do caju, e também pela castanha. Só que, apesar de ter uma ênfase muito grande na parte alimentícia, o caju ele também tem grandes potenciais medicamentosos. Ele é usado como anti-inflamatório, antidiabético e antimicrobiano. E ele é utilizado também para aliviar dores de dente, bronquite e asma. E as partes vegetais utilizadas do caju é a casca do caule, a entrecasca e as folhas. Pode passar, Matheus. Pronto. Aí, por último, eu trouxe outro exemplo, que é o marmeleiro, que apesar das outras plantas que eu citei anteriormente, ele não é muito resistente à seca. Então, geralmente, quando está muito seco, a gente vê uma grande quantidade de marmeleiro morto. E ele é usado no tratamento de hemorragia uterina, dor de estômago, vômitos, diarreia, hemopítise. Gente, esse nome é muito complicado, mas ele está relacionado quando a gente tosse, tem aquelas secreções e sai um pouco de sangue ou muito sangue. Aí é para tratar isso, geralmente, tá? E inchaço. Ele é apreciado para a produção de chás e lambedores. E as partes vegetais que são utilizadas no marmeleiro é entre casca, a goma e as folhas. Pode passar, Matheus. Pronto. Gente, outro ponto muito importante é que as plantas medicinais, elas podem ser utilizadas para a interdisciplinaridade nas escolas. Por quê? Porque existem várias disciplinas que a gente pode inserir a botânica no meio. Como vocês estão vendo nessa primeira imagem, é uma imagem de desenhos que, obviamente, vai estar relacionado com a disciplina de artes, porque aí você vai poder fazer desenhos de plantas, você vai poder fazer pinturas de plantas e etc. Na segunda imagem, você pode trabalhar as plantas medicinais relacionadas com a biologia, que no caso aí é relacionado à fisiologia vegetal, né? Pois é uma imagem da fotossíntese. Eu já havia falado no começo para vocês, né? Que está relacionado à manutenção da vida, né? A fisiologia. E também tem outras áreas do conhecimento que a gente pode trabalhar com as plantas medicinais. Por exemplo, uma área muito importante é na química. Porque na química, você vai estudar os princípios ativos das plantas, que os princípios ativos é justamente os utilizados na produção de medicamentos. E ela pode ser usada também para relacionar com a história, para estudar, por exemplo, a origem das plantas. E é isso, existem outras abordagens, mas eu vou me atentar a essas. Pode passar, Matheus.
a valorização e a disseminação do conhecimento. Como eu já havia falado para vocês, né? Se o aluno ele tem esse embasamento na escola, ele vai chegar em casa, ele vai querer valorizar mais o ambiente que ele vive, e vai ser um agente disseminador desse conhecimento na casa dele e na comunidade que ele mora. Então, por isso que é importante a gente ter esse trabalho, né, de desenvolver metodologias que despertem o interesse do estudante na sala de aula. Pode passar, Matheus. Pronto, aí nós chegamos agora nessas metodologias potenciais, que no caso, elas são aquelas ferramentas que eu falei para vocês, que elas podem ser utilizadas para quando o professor for trabalhar com a botânica na sala de aula. Pode passar, Matheus. Pronto. Aí nós trouxemos 4 exemplos, 4 sugestões de como o professor pode abordar a botânica na sala de aula, com coisas inovadoras que podem até sair do contexto da sala de aula. Bom, o primeiro é as trilhas ecológicas. As trilhas ecológicas, ela pode ser feita, por exemplo, um passeio, uma caminhada numa área de preservação ambiental com os alunos. E lá os alunos vão estar mais perto daquele ambiente, vai ter um estímulo maior para querer preservar aquele ambiente que ele está. Então, essa trilha ecológica é muito importante para promover isso no aluno. Em segundo plano, a gente já falou aqui também das hortas escolares. Seria muito interessante que o professor desenvolvesse um projeto de uma horta medicinal nas escolas, porque se o aluno está ali tocando, se ele está ali vendo, se ele está ali tendo aquela possibilidade de fazer algo, de plantar, ele vai ter um interesse maior por aquele conteúdo. E aquele conteúdo vai se tornar mais significativo para ele. Eu tenho até outro exemplo meu também, que na minha escola de ensino médio tinha um projeto desses de uma horta escolar. E aí eu era engajada nesse projeto da horta. E isso fez eu ter muito mais interesse pela temática, né? Tipo, até mesmo para decidir o que eu queria ser, né? No caso, fazer biologia. E aí eu comecei a gostar cada vez mais da área, justamente por causa dessa horta que tinha na minha escola, né? Que o professor influenciava a gente a trabalhar nessa horta e eu gostava muito de fazer aquilo, né? De cuidar da horta. E aí, a terceira metodologia que pode ser muito eficaz também seria a criação de herbários didáticos na escola. Como é que funciona um herbário? Geralmente, a gente coleta a planta, a gente identifica a planta, depois a gente herboriza a planta e depois coloca essa planta na coleção de ESICAPs. Daí, se o aluno tiver a oportunidade de participar de todos esses processos, a educação dele vai se tornar muito mais efetiva, porque ele vai estar ali ativo também, tanto nessa parte, né, que eu falei, de coletar a planta, depois de ir lá identificar, claro que com auxílio, né, dos professores, porque ele não vai saber fazer isso sozinho. Coletar a planta, herborizar, tudo aquilo vai sendo mais significativo para ele. E, por último, outra sugestão também seria a criação de um jardim sensorial na escola. E aí, o jardim sensorial, eu destinei um espaço especial para ele. Eu vou já falar por quê. Pode passar, Matheus. Pronto. O que é um jardim sensorial? O jardim sensorial apresenta múltiplas possibilidades de exploração para todos os públicos, sejam deficientes, idosos, adultos e crianças. Até então, a gente tinha falado de metodologias que só eram oportunas para pessoas sem deficiência. Só que, no caso, a criação de um jardim sensorial já vai entrar aí a questão do ensino inclusivo. Por quê? Porque todos os públicos, eles vão ter a oportunidade de serem ativos também nessa metodologia. Por exemplo, vocês estão vendo aí na imagem, né? Essas bancadas são colocadas mais altas para quem é deficiente, quem é cadeirante, no caso, né? Poder tocar na planta, poder sentir o cheiro. E, no caso, ele é chamado de jardim sensorial justamente por isso, porque ele vai estimular os nossos 5 sentidos.
que é o tato, a visão, o olfato, o paladar e a audição. Nessa terceira imagem também vocês podem ver pessoas cegas podem participar desse jardim sensorial, porque apesar delas não terem a visão, elas podem sentir o cheiro das plantas, elas podem pegar nas plantas, né? E um exemplo, né, de planta medicinal que pode estar presente no jardim sensorial é o hortelã, por exemplo. O hortelã que a gente sempre vê. E ele pode ser usado para estimular o nosso olfato. E aí, gente, esse jardim sensorial, ele pode tanto ser desenvolvido na própria escola, porque como vocês estão vendo, não precisa de, nossa, algo extraordinariamente, algo muito caro, né? Tipo, aí eles estão reciclando, né? Pneu velho, plantando algo, enfim, é algo de baixo custo que pode ser desenvolvido, ou então, se não houver essa possibilidade de criar um jardim sensorial na escola, pode fazer uma visitação de algum jardim sensorial próximo. Certo? Pode passar, Matheus. Pronto, agora eu vou passar para a Samir. Eu de novo. Então, gente, eu de novo. Aqui a gente trouxe uma sugestão, né, de atividade. Né? Essa atividade ela é dividida em 3 etapas, tá? A primeira etapa, você vai fazer o questionário e com a sua turma sobre plantas medicinais. E aí eu elaborei aqui, né, 5 questões fechadas aí, podendo ser justificada, né, aí a cada resposta. E aí, a proposta desse questionário é identificar os saberes que os familiares, os parentes próximos dos alunos que têm sobre as plantas medicinais, né? E aí as perguntas são: você já ouviu falar em plantas de uso medicinal? Você cultiva algum tipo de planta medicinal em casa? Como você e a sua família utilizam essas plantas? Alguma dessas plantas que você utiliza são tóxicas? Com qual frequência você e sua família utilizam algumas dessas espécies de plantas? E aí, eles vão responder e a gente vai entrar na segunda parte. Pode passar, Matheus. A segunda parte é o debate. Então, é bem breve, assim, vai se referir aí às respostas que foram apresentadas ali no questionário, e aí os alunos podem dar opiniões sobre a importância desse tema em sala de aula, né, nas aulas de ciências, de biologia. E aí a terceira parte do trabalho, os alunos devem levar alguns exemplares que foram citados no questionário, né? Inclusive referente à segunda pergunta, que é: você cultiva algum tipo de planta medicinal em casa, né? E aí você adapta aí ao conteúdo que você está dando, né? Que se o conteúdo for propriedades bioquímicas e farmacológicas, você pode enfatizar a toxicidade, né, de algumas espécies, até porque, como a Hilary falou, tem algumas plantas que, mesmo medicinais, elas podem ser altamente tóxicas, né? E aí, outra coisa, análise morfológica, né, desses exemplares. Junto dos alunos, vocês podem manusear quem é professor, na verdade, que eu não sei se todos são professores que estão aqui. Enfim, que juntos vocês podem manusear e identificar as estruturas presentes, né, nesses exemplares que os alunos vão levar, como limbo, como estípulas, né, que tem nervuras. E aí, com isso, eles, dependendo, né, do conteúdo que já tenha dado, elas podem identificar aí as plantas monocotiledôneas, dicotiledôneas, né, que aí elas podem assimilar na prática, né, a diferença aí entre os dois grupos vegetais. E aí, para finalizar, tem outra... Pensei agora em outra proposta,
a proposta didática, que é levar, né, depois esses alunos ao laboratório e pesquisar aí a nomenclatura científica dessas plantas, né, já que a gente tem um momento que a gente estuda nomenclatura. Pode passar. E os resultados esperados. Então, os resultados esperados é que haja aí troca de saberes entre os professores, os alunos, que essas metodologias os motivem, os estimulem, né, e ative aí a curiosidade deles, dos alunos. E que haja aí uma contribuição, né, na valorização da cultura local. Pode passar. Pronto, gente, agora aqui fazendo nossa divulgação. Bom, nós, como eu já falei, né, nós somos do Bioveg e nós realizamos a divulgação científica através do nosso Instagram, que inclusive vão lá seguir agora, viu, gente? É o @bioveg.unilab. E aí a gente tem vários posts interessantes lá, inclusive tem nosso último post foi sobre esse jardim sensorial que eu citei durante a apresentação, né? A gente também tem o nosso canal no YouTube, que é onde a gente também promove, né, algumas palestras. E também nós temos o nosso podcast, que é o Botânica em Prosa, o mais queridinho. E o nosso podcast, a gente trabalha com histórias etnobotânicas, lendas envolvendo plantas, enfim, todo tipo de assunto. Tem plantas vegetais nativas da Caatinga. E mais precisa, agora, atualmente, nós estamos investindo em entrevistas. Só que essas entrevistas, a Samile vai falar melhor. É isso, gente. A gente está investindo em entrevistas, tá muito interessante, porque é uma pesquisa imensa, assim, para procurar as melhores especialistas sobre o assunto que a gente quer tratar. Eu acho que é muito enriquecedor, está sendo muito enriquecedor para mim, assim, me sinto muito honrada de fazer essas entrevistas e foi muito legal. Eu fiz só uma, né, gente, mas estou procurando fazer outra. Mas foi muito legal, foi muito incrível. Mas vai ter vários. Sigam aí para acompanhar a gente. Pronto, pode passar? Pode passar, era só isso mesmo. Pronto, aqui foram as nossas referências bibliográficas. Pode passar. E é isso, gente. Obrigada pela atenção de todos. Mais uma vez, nos sigam nas redes sociais. E é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar no chat. Eu vou deixar aqui no primeiro slide para deixar bonitinho o nosso momento aqui. O que vocês acharam, gente? Vocês gostaram? Bom, parabéns, meninas. Foi incrível o compartilhamento de vocês. Né, já tinha comentado com a Hilary mais cedo que os slides estavam lindos e que com certeza o momento seria, né, tão lindo quanto. E realmente foi, certo? Obrigado pela participação de vocês, por essas contribuições. Tá? Assim como as meninas falaram, certo? Esse momento agora aqui é aberto para vocês mandarem perguntas, né? Quiserem fazer alguma consideração, certo? Se quiserem também podem ligar os próprios microfones e perguntarem para as meninas. Tá certo? Comentário do Lucas. Vocês se conhecem, né? Eu conheço. Eu vou só ler, porque vai, né? O Lucas mandou, né? Na minha época de revoada e BBD, meu pai sempre me dava chá de boldo para passar a ressaca. Não deixa de ser um conhecimento, né? Mas funciona sim. Sim. Eu fiz parte um tempo do projeto e é bom ver que do projeto Bioveg, né? É bom ver que ele está em ótimas mãos, né? Com vocês, junto com o resto do pessoal da equipe, né? Mas aqui na pessoa de vocês, certo? E assim, Oriecel, eu mandei o link, eu vou mandar de novo, só um instante. E assim,
Eu já estou mais avançado no curso, né, em relação a vocês, mas algumas dessas sugestões que vocês mandaram aqui, eu fiquei, gente, por que eu não vi isso antes? Por que vocês não entraram antes? Porque a gente tem as disciplinas de prática, né, as instrumentalizações e tudo mais, e a gente trabalha muito com isso, de pensar, planejar formas de abordar conteúdos, assuntos, tudo mais. E foram coisas assim que não passaram na minha mente, especialmente a questão do jardim sensorial, essa questão de você possibilitar, além de você junta duas coisas, né? Você junta o ensino da botânica e juntamente com a acessibilidade. Então, é bem interessante essa possibilidade, né? Que junta duas coisas em uma, favorece esse conhecimento sobre as plantas e abraça, né, todo mundo. É bem interessante, eu achei bem legal. As meninas vão disponibilizar os slides. Eu vou, junto com o link que a gente vai deixar disponível depois lá no perfil do Forbil, eu vou deixar o link também para acessar os slides das meninas, tá certo? O Elton mandou a pergunta aí, ó. O uso de plantas medicinais pode ser comparado com a automedicação? Olha, eu acredito que sim. Porque, como eu falei, né? Tem gente que acha que é vegetal, não vai fazer tanto mal como um medicamento farmacológico. Mas, na verdade, não. Independendo dos princípios ativos que estiverem nesse vegetal, se ele for tóxico, você pode sim ter sérias consequências com ele. Assim como na automedicação, né? E sim, inclusive nessa pandemia, né, saiu vários artigos, né, que houve muita automedicação de plantas medicinais e que estava dando ruim, né? E aí é uma coisa a se preocupar. Pois como eu falei, né? Antes de você utilizar essa planta medicinal, dá uma checadinha na internet, às vezes é tão rápido, você pesquisa. Será que tem algum estudo que comprovou a eficácia dessa planta, entendeu? Para você não ter que passar por esses percalços, né? De, tipo, consumir uma planta que vai te fazer mal, que vai ser tóxica a você, que você vai parar no hospital, entendeu? Então, é bom tomar cuidado em relação a isso. E, complementando, né? Aquilo, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? O quanto você vai fazer a ingestão daquilo. Exato. Então, mesmo que seja medicinal, que traga essa melhora para você, mas se você fizer um uso exagerado, você pode ter problemas, porque vão ser compostos químicos que você vai estar ingerindo, que vai estar nos seus organismos, que, bom, até aqui ele age de uma forma. Além disso aqui, pode ser que ele traga algum fugiu a palavra, algum prejuízo para a pessoa, né? Então, tem que ter cuidado também. Eu achei interessante vocês falando sobre a questão dos herbários didáticos. Eu vi que a Hillary estava fazendo o TEC 2, né, que é o curso do Forbil. No TEC 1, que eu participei, que nesse TEC 2 eu não tive, nós tivemos uma oficina que era falando sobre herbários didáticos. Né? Então, a gente mostrava, falava sobre o processo de fazer a escicata, né? E que, sinceramente, é algo que eu super gosto, eu acho muito... Acho que tem gente que não gosta de fazer porque acha que não tem paciência de ficar costurando as coisas. Eu acho relaxante, eu acho terapêutico. Passar horas e horas costurando aquelas plantas. Eu também acho super relaxante. Muito terapêutico, muito terapêutico. Não, e a gente ia pro herbário da Unilab, né? Meu Deus, passava o dia inteiro lá arborizando, a maior felicidade do mundo. A maior felicidade do mundo lá. Sim, sim, sim. E realmente é uma possibilidade bem interessante de estudo, porque você vai tem um contato direto com as plantas, né? E como vocês falaram, né, para realizar a identificação, você vai observar características da planta. Então você vai
mais detalhadamente ainda, poder observar características da folha, características da flor, do fruto, se for o caso também. Né? Então, assim, é uma alternativa bem interessante mesmo trabalhar com isso, tá certo? Elisângela, eu posso te mandar, depois tu fala com a gente no perfil do Forview, que aí eu te mando o slide, tá certo? Bom, gente, vocês podem mandar suas perguntas, caso vocês tenham, tá? Mas antes de receber qualquer coisa, eu gostaria de agradecer, meninas, mais uma vez. A professora Viviane, que é a coordenadora do projeto, né, não pôde estar presente hoje, mas ela pediu para deixar os agradecimentos a vocês terem se disponibilizado, né, um tempinho de vocês, para estar aqui com a gente, contribuindo, compartilhando um pouco dos conhecimentos de vocês, né, que vocês trabalham no Bioveg. Então, muito, muito, muito obrigado, tá certo? Eu que agradeço, né, demais, assim, pela oportunidade, principalmente. Bom, não sei se nós teremos mais perguntas. Dá para me escutar? Tá, sim. Participação do pessoal, mas todo mundo amou, porque foi magnífico. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, viu, Matheus? Ficamos muito felizes em colaborar. E que a gente faça mais parcerias, viu? Forbil e Bioveg. Pode contar com a gente. Você ia falar, Samira? Eu não sei se tu me escutou. Tu me escutou? Eu só escutei tu começando a falar, mas depois a Hilary falou. Tá. É que eu agradeci, né, pela oportunidade, que essa é a nossa primeira palestra, assim, pelo menos a minha da vida, e a tua, Hilary? Assim, em moldes virtuais, né? Que é a primeira, assim, a gente nunca tinha dado nenhuma... Desde que eu entrei na graduação ainda não tinha, sempre tive vontade, mas estou muito feliz, assim. Eu já tinha mediado, mas assim, eu mesma ministrava. Sim. É um dos objetivos do nosso projeto também, né? Tanto favorecer a formação continuada para os professores que já estão formados, exercendo, como também possibilitar esses momentos de experiência para os nossos formandos, né, os nossos alunos do curso, e, enfim, de outros alunos também que possam ter contato e talvez aproveitar compartilhamentos como o de vocês, dessas atividades, né, na realização das atividades da disciplina, aplicar talvez em estágio, né? Então, que bom que nós conseguimos abraçar vocês. Maravilhoso. Pois então, tá, gente. Eu acho que nós não teremos mais colaborações dos nossos ouvintes, né? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a vocês. Certo? Então, para encerrar, deixo mais uma vez meus agradecimentos às meninas, a Hilary e a Samile, né? No nome da professora Viviane, por terem aceitado e terem separado esse tempinho para estar com a gente. E gostaria de agradecer também a todos os nossos ouvintes que estiveram aqui durante esse período para poder, né, aprender um pouquinho e receber um pouco dessas informações. Certo? Então, essa foi mais uma live do Forbil. E fiquem atentos nas nossas redes sociais, que a gente vai voltar com mais momentos como esse. Né? Fiquem atentos também às redes sociais dos meninos do Bioveg, que elas têm conteúdos bem bacanas lá também. Tá certo? Obrigado a todos e a todas mais uma vez e até mais. Tchau, tchau. Obrigado, meninas. Tchau, gente. Muito obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. A presença de todos. Até a próxima. Até.